jovem de 21 anos morreu depois de ser lançada sem a corda em um salto de rope jump no interior de São Paulo. Muitas pessoas estão associando as recentes tragédias que aconteceram no Brasil e no mundo ao suposto ritual de abertura da Copa do Mundo. Segundo algumas teorias da conspiração, a maioria das aberturas de grandes eventos de entretenimento no mundo são, na verdade, rituais satânicos feitos de formas subliminares. Coisas bizarras na abertura da Copa do Mundo de 2026. Número 3. O Ritual Azteca. Um dos momentos que mais chamou a atenção foi uma cerimônia inspirada nas tradições antigas do México. Uma mulher vestida de branco, acompanhada por colares, incenso e danças cerimoniais. Enquanto algumas pessoas enxergaram aquilo como uma homenagem à cultura mexicana, outras afirmaram que parecia um antigo ritual espiritual. E foi aí que as teorias começaram. Número 2. O misterioso canto africano. Outro momento que viralizou nas redes foi a apresentação de um grupo africano entoando um canto tradicional. Muitas pessoas disseram que aquilo era apenas parte da cultura local, mas outras criaram teorias curiosas, afirmando que se tratava de um ritual de proteção ou de boa sorte para o evento. E como sempre acontece na internet, não demorou para surgirem interpretações ainda mais estranhas. Mas há uma questão muito assustadora em meio a isso. Essas teorias da conspiração dizem que muitas das vezes o resultado desses rituais macabros são justamente vidas humanas. A garota que foi jogada de um precipício sem as cordas, abatida entre 2 helicópteros que morreu algumas pessoas famosas, todos esses acontecimentos estão sendo ligados ao ritual Copa do Mundo. Mas o que especialistas, espiritualistas, pastores e teóricos da conspiração estão dizendo sobre isso? Tudo isso você vai ver agora. Nesse momento é muito importante que você dê um toque no botão curtir. Quando você curte o nosso vídeo, aparece a opção hypar. Então você vai hypar esse vídeo para nos apoiar. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Veja o que aconteceu com Maria Eduarda depois de pular de rope jump na trilha da Ponte do Esqueleto em Limeira. Uma câmera de segurança de um condomínio registrou o momento da queda de um dos helicópteros envolvidos na colisão aérea que matou 6 pessoas na manhã deste domingo, 14. Um dos helicópteros se aproxima do outro em alta velocidade. Os dois se chocam no ar. Deste ângulo, é possível observar que as duas aeronaves solo em queda livre. Em poucos segundos, uma coluna de fumaça se forma. O jornalismo da Record, um dos helicópteros, decolou do aeroporto Santos Dumont e seguia para Guaratiba, na zona oeste da cidade. Apenas estava a bordo. A outra aeronave saiu com 5 pessoas do aeroporto de Jacarepaguá, em direção a dos Reis, no litoral sul fluminense. A colisão aconteceu pouco depois da decolagem. Houve um aumento expressivo do número de aeronaves aqui no Rio de Janeiro há anos e ainda assim não tínhamos tido uma ocorrência tão grave quanto essa, por isso que eu digo que não há necessariamente uma correlação entre uma coisa e outra. Os helicópteros costumam seguir rotas específicas para evitar acidentes. Para este especialista, o mau tempo pode ter contribuído à colisão. Talvez ele estivesse com dificuldades de enxergar em voo visual a outra aeronave que vinha em diagonal. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, os 2 helicópteros estavam em situação regular. Mas a investiga se alguma das aeronaves fazia transporte clandestino de passageiros. A polícia já ouviu os responsáveis pelos e agora aguarda detalhes dos planos de voo. Os investigadores também querem descobrir se houve comunicação entre os pilotos. O que a gente está investigando é exatamente se houve falha humana, se houve falha de um piloto, 2 pilotos, ou se houve eventual falha técnica. Segundo alguns especialistas, esses acidentes podem ser resultado do ritual macabro que, segundo eles, foram feitos durante a abertura da Copa do Mundo. E isso tem causado um grande espanto na população. O que eles dizem? Confira. Porque o que vimos não foi uma cerimônia de abertura de jogos falando de esporte, mas sim um grande ritual com uma egrégora de sacrifício humano.
E isso vai se intensificar até o final dessa Copa do Mundo. Quão absurdo poderia ser pessoas pulando de um salto estilo bug jump com uma corda, onde 3 instrutores, que deveriam fazer 3 checagens no equipamento, a própria garota, sem observar as cordas presas ao seu corpo, e ninguém ali percebendo o que estava acontecendo até o momento em que lançaram ela de uma ponte altíssima. Aonde está a mente dessas pessoas no momento em que fizeram isso? E eu vou falar para você. Existe algo sombrio e surreal que pouco se fala no mundo e que explica muitas dessas situações abomináveis que nós estamos vendo. Infelizmente, estamos falando da perda de uma vida humana. E é importante que as pessoas saibam o que está nos bastidores e que dificilmente é falado na mídia e tratado como teoria da conspiração por muitos. Estamos falando de ondas delta que afetam o cérebro de pessoas quando outros que estão acima ou no poder querem fazer rituais de sacrifícios. Queridos, os astecas, eles reuniam dezenas de milhares de pessoas para ver as pessoas serem eliminadas e entregues aos deuses, tá? As pessoas, o que restava das pessoas era empurradas de cada abaixo, rolando ali nas pirâmides. Hoje, o que a gente vê? 87 mil pessoas se vestindo de verde, vermelho e branco, pintando o rosto como guerreiros, né? Entoando esses cânticos ali que ecoam como as antigas preces lá dos tempos astecas. E quando o time do México marca, né, o rugido que sai do estádio é tão poderoso que já foi até registrado em sismógrafo, ou seja, pequenos tremores de terra. É coincidência ou o deus guerreiro ainda está escutando? Meus amigos, embora o estádio asteca ele esteja quilômetros ao sul ali de onde era o templo maior dos astecas, né, o estádio ele foi erguido sob terras que pertenciam ao antigo Império Mexica. A zona sul era território sagrado, ou seja, o atual estádio asteca está ali. O atual estádio asteca ele fica exatamente numa região em que existia um solo sagrado, uma localização simplesmente estratégica, tá? E aí, meus amigos, nessa região, nesse local, né, nessa localização estratégica, os mesmos rituais do mundo antigo continuam acontecendo, tá? Os mesmos rituais ali antigões continuam existindo. Sabe por quê? Porque os espíritos que se alimentam das almas que são entregues continuam exigindo esse tipo de consagração, tá certo? Não parou, tá bom? O estádio, como eu falei para vocês, ele foi inaugurado em 66, no ano que o México sediou os Jogos Olímpicos, né, e ressuscitou simbolicamente o antigo Império Azteca para todo o mundo. E aí os espanhóis acharam que tinham destruído a religião asteca. Na verdade, eles só atualizaram. Sabe por quê? Porque trocaram as pirâmides por uma estrutura oval de concreto. As facas de obsidiana que eles usavam para abrir o tórax das pessoas, trocaram por chuteiras e os prisioneiros de guerra por jogadores pagos que recebem milhões. Ou seja, o sacrifício continua, a multidão continua, o Deus continua faminto. Ou seja, da próxima vez que você assistir um jogo de futebol naquele local, presta muita atenção no momento que a torcida faz uma ola gigante ou quando o hino mexicano está tocando, porque o ar fica carregado da mesma forma, tá? E você tem que saber que aquilo ali é tudo também um grande ritual onde eles estão angariando energia. Perfeito? Agora, você sabia que o estádio Azteca, ele tem uma espécie de maldição? Meu amigo, a principal maldição ali do estádio Azteca, né, que é uma parte do folclore ali mexicano, e uma das principais histórias é o quinto jogo, a maldição das oitavas. Essa é a principal maldição associada ao México no estádio Azteca e nas Copas do Mundo. Desde 94 até 2018, o México sempre passou da fase de grupos ali, mas ele foi eliminado nas oitavas de final, que é o quinto jogo da seleção no torneio. Isso criou uma narrativa que o time não consegue ir além do quinto jogo, tá? Existe uma lenda, né, disso. Em 1970 e 1986,
quando o México sediou a Copa, o México jogou várias partidas no Azteca e foi bem, mas nunca chegou às semifinais em casa. Em 2026, com o estádio reformado, a seleção mexicana está aí acreditando que vai conseguir chegar até essa final. Tá? Então isso aí é um exemplo de maldição estatística que a gente poderia chamar, tá? Historicamente, o México nunca havia vencido um jogo na abertura da Copa do Mundo. Foram 7 tentativas sem vitória. Em 2026, no jogo inaugural contra a África do Sul, eles finalmente venceram por 2-0 e quebraram essa maldição, tá? Agora, existem outras lendas. Tem uma pequena lenda de que os jogos de reinauguração ou abertura do Azteca terminam sempre em empate, né? Por exemplo, recentemente o jogo de abertura pós-reforma, que foi México contra Portugal, agora em 2026, terminou no empate. Isso alimenta a ideia de que o estádio ele cobra algo nas estreias, né? Agora, o estádio foi construído num terreno que fazia parte do antigo Império Azteca, a atmosfera intensa ali com 87 mil pessoas pulando e rugindo ali é comparado aos rituais em massa que aconteciam, e aconteceu coisas estranhas, porque em 2026 um torcedor acabou perdendo a sua vida na reinauguração após cair de um camarote. Isso tudo foi ligado à exigência que os deuses fazem pelas almas humanas. E aí eu gostaria de já perguntar um negócio pra você. Você acha que esse torcedor aí, que bateu as botas no dia da reinauguração do estádio, você acha que isso foi uma mera coincidência ou você acha que isso aí foi o preço pago pelos espíritos que controlam toda essa ritualística ali? Diz aí pra mim a sua opinião aí nos comentários enquanto eu tomo um golinho de água aqui. Obrigado aí a galera que tá respondendo. Fernando já colocou o número 2 aí, a galera tá falando que foi o preço. Inclusive, só para lembrar vocês, né? Nesses shows que tem acontecido lá na praia de Copacabana, sempre alguma pessoa acaba perdendo a vida ali. Você já reparou? Você acha que essas pessoas que perdem a vida nesses rituais aí, que isso tudo é coincidência? Meus amigos, não é coincidência não, tá? Pode ser que sejam os mesmos espíritos que se alimentavam das almas humanas nos tempos antigos, pode ser que eles estejam ainda se alimentando disso tudo, tá? Então, meus queridos, os rituais continuam acontecendo e a gente não pode esquecer que o México também é um país que festeja muito a morte, né? A gente sabe que por trás ali da festa dos mortos, lá no Dia dos Finados, no México, dia 1 e 2 de novembro, né? Por trás das caveiras sorridentes, das velas acesas, tem uma verdade mais antiga e sanguinária, que é o Dia dos Mortos, que não é apenas uma homenagem aos mortos, é a continuação disfarçada dos rituais em que os sacerdotes mexicanos entregavam as pessoas para os deuses, tá? Eles entregavam essas pessoas para a Senhora dos Mortos, com vários festivais ali que incluíam oferendas, danças e sangue das pessoas para manter o equilíbrio entre os vivos e o submundo, tá? Então, no Templo Maior, os sacerdotes, eles eliminavam as pessoas, empilhavam os crânios das pessoas, tá? E ofereciam aos deuses os corações ainda pulsando. Hoje, meus amigos, em milhares de altares no México, dominados pelos grupos de meliantes ali, eles também misturam flores, comida, foto dos falecidos e imagem do que eles chamam de a Santa Morte. Os sicários deixam ali cigarro, tequila, bala, né? E parte do corpo das pessoas ali como presente para a Santa da Morte. Ou seja, esses caras continuam cultuando essa entidade ali da morte, ok? Meus amigos, a história é muito mais estranha do que você pode imaginar. Vamos começar a dar uma olhada na simbologia aí do que aconteceu, tá? Então é importante você prestar atenção e já lembrar que a gente está falando de um local onde havia pesadíssimos rituais, tá bom? Então essa aqui é a imagem da cerimônia de abertura e você vê que no centro tem ali exatamente uma reprodução tem uma reprodução dos altares antigos e uma reprodução das pirâmides astecas e maias e incas, que existem algumas até hoje, tá? Então, é uma referência
simbólica explícita. Então a gente tinha ali um altar no estilo asteca e a gente pergunta, o que era feito nesses altares? Meus amigos, eu já falei para vocês aqui o que era feito. Eles levavam as pessoas lá para cima desses altares aí, dessas pirâmides, desses templos, e eles botavam as pessoas ali, segurada por 4 sacerdotes, 2 sacerdotes seguravam os braços, 2 seguravam as pernas, a pessoa ficava com o peito aberto e o cara vinha com um punhal de obsidiana, abria a pessoa ali, metia a mão lá dentro, por dentro da caixa torácica da pessoa e tirava o coração da pessoa ainda pulsando e entregava para os deuses. E empurrava depois o resto do corpo escada abaixo, tá? Eles chegaram a fazer 80 mil dessas coisas por dia. Meus queridos, você não faz ideia do que os caras faziam na antiga civilização asteca para poder pedir para os deuses trazerem chuva. Você sabe o que eles faziam? Eles pegavam as crianças, os bebezinhos bem pequeninos, e pegavam essas crianças e faziam coisas tão abomináveis com essas crianças que eu não vou nem reproduzir aqui para vocês. E presta atenção, eles acreditavam que quanto mais essas crianças choravam de desespero, elas significava que cada lágrima das crianças era uma chuva que ia cair depois. Ou seja, para trazer chuvas, eles faziam coisas inomináveis com as crianças e cada lágrima representava uma chuva que iria cair. Para você entender o nível do clima do local onde aconteceu essa inauguração da Copa, tá? E essa inauguração da Copa, ali você claramente tem um ritual acontecendo com pessoas vestidas como os antigos sacerdotes se vestiam, tá? Essa penugem toda aqui é uma representação de Quetzalcoatl, que era a serpente alada, uma cobra com penas que voava e que para quem eles entregavam as pessoas, perfeito? Só para vocês entenderem o local e a história desse local, e eu estou provando para vocês aqui que os rituais não pararam. Os rituais continuam acontecendo nos jogos de futebol e os rituais continuam acontecendo nos delitos gigantes, no pessoal lá no território mexicano que dominou o país e que eliminam dezenas de pessoas por dia ali naquele conflito que acontece. Então o sangue continua sendo derramado porque os seres que exigem esse sangue continuam demandando esse tipo de entrega, tá? Agora, quando a gente vê o início ali da celebração, o início da cerimônia, a gente vê uma mulher representando uma sacerdotisa. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês, tá? Ela tá ali, ó, tudo um ritual, beleza? Você fala, Daniel, isso aí é uma mera questão teatral. Meu amigo, se você não entende de ocultismo, de magia, beleza, eu até te entendo, tá? Mas isso aqui é um ritual, tá? Olha a postura, olha a posição, perfeito? E houve até uma pessoa entregue no ritual que foi o cara que perdeu a vida na reinauguração, o cara que caiu de uma altura lá, beleza? Então, presta atenção no que eu tô dizendo aqui para vocês. Essa mulher aqui que inicia essa cerimônia, que inicia esse ritual, ela falou algo bem explícito no início aqui da apresentação. O que ela disse? Ela falou: nós aqui do México recebemos vocês nessa terra ancestral onde os rituais, os movimentos e os espíritos prevalecem, ok? Esse foi o discurso que essa sacerdotisa fez quando ela começou a falar no início da cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Se você chegou até o fim desse vídeo, aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Esse é o canal M.Gospel e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.